Bom, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo chamando Decifrando Medicamentos. Eu já divulguei ele nas redes para vocês, então esse aqui começa com o meu primeiro vídeo. E assim como o primeiro vídeo, então nós vamos começar falando alguns conceitos, porque alguns conceitos que eu vou estar conversando com vocês durante todos esses outros vídeos que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que esse é o primeiro de alguns que eu vou estar postando. Eu pretendo postar pelo menos uns 2 por semana, mas não sei, né? Vamos ver como que acontece direitinho. Então, eu queria falar para vocês alguns conceitos. Eu sei que o meu canal, ele se chama Decifrando Medicamentos. Então, eu trouxe aqui alguns medicamentos, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com a prática. Então, a gente vai falar sobre medicamento. E tem algum termo que nós, farmacêuticos, principalmente, a gente usa muito. A gente fala de medicamento, a gente fala de fármaco, e tem muita gente que tem curiosidade de saber por que a farmácia chama drogaria. Então, nisso inclui as drogas também, né? E o conceito de remédio, tá? Porque assim a gente ouve muitas pessoas falar: ah, esqueci de tomar meu remédio, eu vou tomar meu remédio. Então, são 4 coisas, 4 conceitos que a gente utiliza muito na prática. Então, eu vou estar só demonstrando um pouquinho sobre o que muda em cada um deles. Quando eu falei no meu vídeo de divulgação, eu falei que o medicamento, ele não cria nenhuma função no nosso organismo, isso é verdade. Ele simplesmente vai modificar uma função que já existe no nosso organismo. Então, basicamente, é isso que o medicamento faz. Ele não vai fazer o meu coração bater. Ele pode fazer o meu coração bater com mais força ou mais devagar. Ele pode fazer o meu ritmo cardíaco aumentar ou diminuir. Ele pode fazer eu secretar mais ácido clorídrico no estômago, menos ácido clorídrico. Então, basicamente, ele vai modular funções que já existem no nosso organismo. Basicamente, é isso que ele vai fazer, tá? Então, quando a gente pensa em alguma substância que modifica o funcionamento do meu organismo, basicamente, eu chamo ela de uma droga. Então, o conceito que a gente tem para droga é esse. É claro que essas drogas, quando a gente fala em droga, a primeira coisa que vem na cabeça é a cocaína, é o álcool, é a nicotina. Então, a gente tem essa ideia de droga como se fosse uma substância ilícita, e realmente tem. Tem as drogas que são legais, né, como, por exemplo, o álcool, e tem as drogas e todos os medicamentos, e tem as drogas que são ilícitas, que são ilegais, como a cocaína, como o crack, como a heroína. Então, as drogas é simplesmente uma substância que altera o funcionamento do seu organismo. É isso que a gente chama de droga. Por outro lado, o que a gente chama de remédio? O remédio, ele é um termo um pouco mais amplo, então seria tudo aquilo que a gente usa para o nosso bem. Então, por exemplo, eu posso falar que um chá de maracujá, por exemplo, ele é um ótimo remédio, porque eu posso tomar ele para me ficar mais calma, tá? Então, tudo aquilo que eu faço para o meu bem, eu posso chamar de remédio, tá? Então, o remédio é só para o bem. O medicamento em si é o produto. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que é um medicamento. O medicamento aqui, ó, eu trouxe, por exemplo, esse medicamento aqui. Então, isso aqui é o medicamento, é o produto, tá? Aqui dentro tem os medicamentos. Eu coloquei esse porque é o que eu uso também, tá, gente? Então, aqui dentro eu tenho a cartela de comprimido que eu vou, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o medicamento. Então, o medicamento é um produto comercial. Esse aqui é o meu medicamento, aqui, certo? Tá? Então, o medicamento é esse. Aí tem uma coisa que eu chamo de fármaco, certo? Então, o que é o fármaco? O fármaco é esse nomezinho que vem aqui debaixo do nome do medicamento, tá? Tem gente que chama por aí de nome genérico, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tô vendo aqui losartana, tá, potássica, tá? Mas losartana é o nome do fármaco. Então, o fármaco é losartana, o medicamento é o produto, o ARA2 é o produto, é o medicamento, tá? O fármaco, esse é um remédio, porque eu uso porque eu sou hipertensa, então é para baixar a minha pressão, certo? Tá? E ele é uma droga. Por que ele é uma droga? Porque ele altera uma função no meu organismo. Tá? Então, esses 4 conceitos que eu queria passar para vocês. Falando de medicamento, então a gente tem o medicamento que é o produto,
E esse produto, ele vem aqui numa embalagem, então ele tem nomes, né? Então tem o nome comercial, que é esse nome que tem aqui, ó, Ara 2, esse daqui é Ara 2, eu gosto desse nome. Mais pra frente eu vou explicar por que eu gosto desse nome aqui, tá? Porque é o Ara 2. Aí tem o nome genérico, que é o Losartana, tá? Então eu tenho, por exemplo, um medicamento aqui, ó, chamado Losartana, certo? Então, esse daqui, ó, tá, tem um G aqui de genérico. Vocês estão vendo que tem um G de genérico? Então, esse aqui é o produto genérico desse medicamento aqui, certo? Então, aqui eu tenho o medicamento, produto, o Ara 2. O fármaco dele é o Losartana e que foi o que deu origem à série. Então, depois disso, o laboratório fez uma cópia desse produto e chamou ela de Losartana. Por que ele chamou de Losartana? Porque isso aqui, ó, como tem uma tarja amarela aqui e o G significa que é um genérico. E o genérico, ele tem que ser igual a esse daqui. Igualzinho. Ele pode ser substituído. Inclusive, se o médico prescrever Ara 2, eu posso ir na farmácia e ele pode me vender o Losartana genérico. Por quê? Porque eles têm que mostrar que eles são muito parecidos, que eles são muito iguais. Eles passam por testes laboratoriais provando que eles têm que fazer o efeito no mesmo tempo no seu organismo, eles têm que ser eliminados com o mesmo tempo também. Então, eles podem ser um substituído pelo outro, tá? Todos os medicamentos genéricos, eles têm duas coisas que identificam eles. Eles têm esse G aqui, essa tarja amarela, tá? E eles vêm com denominação, com nome genérico, com o nome do fármaco, diferente desse daqui, que é o de referência. Ele vem com o nome nome comercial e embaixo vem o nome genérico para vocês poderem comprar. Outra coisa que tem nessa embalagem também, que vocês vão ver quando vai na drogaria comprar o medicamento de vocês, é essa tarja vermelha aqui, ó. Essa tarja vermelha, ou pode não ter tarja, como por exemplo, esse medicamento aqui, ó, que provavelmente vocês conhecem, tá? Então, esse daqui tem uma tarja vermelha, esse daqui não tem tarja nenhuma. A tarja vermelha tá escrito aqui, ó, venda sob prescrição médica, tá? Então, eu sei que é na teoria, porque eu chego na farmácia e consigo comprar isso aqui sem receita. Mas na prática, eu não deveria fazer isso. Na prática, esse medicamento aqui, ó, ele só poderia ser vendido com receita médica. Receita médica é o que eu chamo de prescrição. Esse daqui não. Esse daqui, pode ver que ele tem várias informações na própria embalagem, tá? Então, porque ele tá geralmente no balcão, você pode chegar lá e pegar ele e levar ele para casa. Por quê? Porque ele não tem tarja, ou seja, ele pode ser vendido sem prescrição. Então, tem os medicamentos não tarjados, os medicamentos tarjados. E eu não tenho aqui, mas existe medicamento que a tarja é preta. Quando a tarja é preta, significa que aquele medicamento, ele pode causar dependência. Então, eu tenho medicamento sem tarja, que é o caso que eu falei para vocês do Buscopan, que, ou seja, a venda não necessita de prescrição médica. Eu tenho medicamento com tarja vermelha, que são medicamentos que exigem a prescrição médica, e, além disso, eu tenho a tarja amarela, que identifica o medicamento como um medicamento genérico, tá? Então, esse aqui, tá vendo? Tem duas tarjas também. Esse ficou mais legal de ver, porque como a caixa do outro era amarelo, então não dava pra ver bem essa tarja amarela. Esse aqui dá pra ver melhor, tá? Então, aqui eu tenho a tarja amarela, e todo o medicamento que é genérico, ele vem identificado com o nome do fármaco. Então, no caso aqui, é a simvastatina, tá? Então, ele vem sempre identificado com o nome do fármaco. Então, vocês podem trocar o nome de referência, que quando o médico prescreveu, pelo genérico. Agora, tem outro produto na farmácia, que eu também não tenho aqui, mas tem um produto chamado similar. O produto similar, vamos supor, eu posso fazer uma simvastatina, o outro laboratório pode produzir também, mas aí ele vai dar um nome para ela. Ele vai dar um nome para ela, e ela obrigatoriamente, ela não precisa ser igualzinho à simvastatina de referência, que foi o primeiro laboratório que deu origem à série, que produziu, tá? Então, ele pode produzir um medicamento que chama-se medicamento similar.
Então, dentro da farmácia, quando vocês forem comprar o fármaco, às vezes o pessoal fala assim para você: ah, você quer levar o genérico, mas ele te vende o similar. Então, é diferente. O genérico, ele tem que vir identificado com o nome do fármaco e ele tem que vir com a tarja. O similar não precisa, não tem a tarja e o nome é o nome comercial. Ele não é o nome genérico, tá? Então, vocês vão diferenciar por isso. E tem mais uma diferença que é para ter, mas por enquanto eu não sei como é que tá a legislação, que ele não tem uma comprovação de que ele vai fazer efeito igualzinho o medicamento de referência, tá? Então eu queria falar um pouco, como eu já disse, a primeira aula é conceitual, então né, a primeira conversa que eu tô tendo com vocês, eu não gosto de aula fica muito técnico, né? Era uma conversa, tá? Então falar sobre os medicamentos que vocês estão utilizando. Aqui eu também tenho, assim, interessante para vocês conhecerem também, a gente tem também os medicamentos fitoterápicos, né? Então, o medicamento fitoterápico quer dizer que ele é obtido através de planta. E é diferente do medicamento que é um fármaco, por exemplo. Esse medicamento aqui, ó, ele também tá sem tarja, né? Porque esse daqui é fornecido na rede pública, esse daqui. É um fitoterápico. E quando a gente usa o fitoterápico, a gente não tem um fármaco específico. Então, a gente tem vários compostos dentro da planta que vão estar fazendo efeito. E eles são identificados pelo nome científico da planta e não pelo nome do fármaco, tá? Então, essa é a diferença do medicamento fitoterápico. É um medicamento também, é um produto comercial, tá? Mas é um medicamento fitoterápico. Então, ele não tem um fármaco só, ele pode ter vários princípios ativos, vários produtos que vão fazer efeito dentro da planta e ele é identificado pelo nome da planta, pelo nome científico da planta, tá? Então, vocês viram o genérico, o fitoterápico, o medicamento... Ah, não, esse aqui não é, ó, esse aqui é um similar, tá? Ó, eu vou mostrar um similar para vocês. Então, ele tá identificado como simeticona, o de referência seria o Lufital, tá? Ele tá até identificado pelo nome genérico, mas ele não tem a tarja, tá vendo que ele não tem tarja amarela? Então, ele não é medicamento genérico, esse aqui é um similar. Então, é um similar do Lufital, né? Mas é similar. Então, aqui, similar, genérico, fitoterápico, medicamento de referência, certo? Tá? Ou medicamento de referência não tarjado, tá? Então, esses são os medicamentos para vocês conhecerem. Para encerrar, eu quero falar um pouquinho também, comecei a falar na aula passada, que não existe medicamento sem efeito adverso. Então, se alguém estiver fazendo a propaganda de um medicamento para vocês nas redes e falar assim, esse medicamento não tem efeito adverso, não acreditem. Porque todos os medicamentos, quando eu uso um fármaco, que é uma droga, ele vai fazer alguma alteração no meu organismo. E essa alteração, ela não é só visando o que eu quero de benefício. Aquilo que eu quero de benefício, eu chamo de efeito terapêutico. Então, é claro, eu sempre vou usar um medicamento pensando no meu efeito terapêutico, porque eu tô sempre usando ele pensando no bem. Então, eu vou usar o fármaco pensando no efeito terapêutico. Mas, junto com o efeito terapêutico, como ele modifica o meu organismo, ele vai fazer a modificação dele, ele vai agir no meu organismo como um todo, ele vai modificar várias funções, não só aquela que eu quero que ele mude, ele vai causar o efeito adverso, tá? Então, é sempre o que eu chamo de efeito terapêutico é o que eu levo como benefício. O que eu ganho de efeito adverso é o que eu levo como risco. Então, para todo medicamento que eu uso, eu vou ter um risco e um benefício, tá? Eu sei que vocês escutam muito uma frase que eu até costumo brincar com ela, que fala assim, olha, esse medicamento é natural. E as pessoas têm uma ideia de que tudo que é natural não faz mal. E eu costumo usar uma frase, né, com os meus alunos que eu falo assim, se tudo que é natural não faz mal, o dia que vocês experimentar veneno de cobra, porque eu particularmente não conheço nada mais natural do que veneno de cobra. Se vocês experimentarem o veneno de cobra e não fizer mal, então eu vou acreditar que tudo que é natural não faz mal. Mas se isso não fosse verdade, veneno de cobra, que é muito natural, faz mal, pode matar alguém. A gente tem alguns medicamentos que são extraídos do veneno de cobra, mas tudo bem. Mas o veneno de cobra
apesar de ser natural, ele pode matar alguém, tá? Então, não existe pílula mágica. De novo, eu falei isso na minha divulgação e vou falar isso aqui no meu vídeo. A pílula mágica, gente, não existe, tá? Então, a gente só vai melhorar a nossa informação decifrando um pouquinho mais sobre os medicamentos. Boa tarde.